Oi pessoal, para começar nossa apresentação, a gente vai aprender um pouco da história de Girolamo Cardano. A história dele se passa em meados de 1520, na época do renascentismo. E a gente vai ver uns fatos sobre a história dele. O primeiro era que o esporte que ele gostava de praticar era esgrima. Ele adorava praticar esgrima e ele acabou se tornando bom nisso, ele era um dos melhores. Ele escreveu uma autobiografia, um livro chamado Livro da Minha Vida. Ele era extremamente talentoso em matemática e medicina, tanto é que depois a gente vai ver que ele foi admitido no Colégio dos Médicos. Só que ele tinha uma personalidade meio forte, meio difícil de se lidar. Ele torrou a fortuna da família, ele se viciou em jogos e ele chegou a parar em um asilo para pobres. Ele achou um oponente na esgrima, que ele achou que poderia tomar seu lugar, e ele chegou a cortar o rosto desse homem com uma faca. Ele foi acusado de heresia e ele foi encarcerado. O filho dele foi executado por envenenar sua esposa. E dizem que ele fez um bispo na Escócia recuperar a fala. O bispo havia ficado mudo e ele fez o bispo recuperar a fala. E isso fez ele ganhar 140 coroas de ouro. Depois, na Itália, ele foi admitido no Colégio dos Médicos, onde tentaram desesperadamente barrar sua entrada até que um dia eles admitiram ele. Ele foi um matemático magistral, escreveu muitos livros e quase foi considerado o pai da álgebra. Só que por sua personalidade forte não chegou a tudo isso. Falando um pouquinho mais sobre Cardano, ele foi um filho legítimo, de uma gravidez não planejada, muito menos desejada, mas ele acabou nascendo no dia 24 de setembro de 1501. Foi uma criança doente e os planos do pai dele de levar para a advocacia falharam totalmente. Então ele acabou virando estudante de medicina na Universidade de Paiva, onde o pai dele também lecionava matemática, e ele se saiu muito bem. E foi também eleito reitor da universidade, mas a fama subiu a cabeça e ele era uma pessoa de natureza muito franca e extrovertida, muitas pessoas não gostavam disso. Quando a fama subiu a cabeça por ser reitor, ele começou a andar pelas ruas da cidade armado e com instrumentos. Nessa época, ele também apostava o dinheiro dele em jogos de azar. Foi então que a sua compreensão matemática começou a ser vista como vantagem, já que ele tinha uma visão muito boa para a probabilidade. E foi em 1564 que ele escreveu um livro chamado Livro dos Jogos de Azar, mas isso foi publicado em 1663. Enfim, ele era muito habilidoso no xadrez e muitas vezes ele jogava por dinheiro. Só que, à medida que ele foi sendo dissoluto, ele perdia a herança e junto à sorte. Falando um pouco sobre os pais do Cardano, o seu pai era um advogado, morador de Pávia e amigo de Leonardo da Vinci, o qual ele acessou devido ao seu incrível talento matemático, pois ele já lecionava tanto na Universidade de Pávia quanto na Fundação Piatti, em Milão. O seu dom foi passado ao seu filho, além da astrologia, o qual começou pela Arábia. A sua mãe era uma grande religiosa, uma mulher gordinha, de temperamento muito forte, mas também muito inteligente. E já era viúva quando se casou com o pai, chamado Fázio. A Chiara, o nome dela, perdeu 3 filhos mais velhos em Milão devido à peste. Então isso faz Cardano o seu 4º filho e também o mais novo. Apesar de perder a herança, seguiu em frente. Tentou ingressar no Colégio Médico de Milão, porém não foi aceito, e teve de trabalhar em um vilarejo próximo, de cargo de médico, onde se casou com Lúcia, porém não tinham dinheiro e acabaram em um asilo de pobres, e tiveram um filho que sofria de defeitos de nascença. Depois de um tempo, Fázio morreu, e Girolamo assumiu seu lugar como sucessor. Então, nesse meio tempo, acabou publicando diversos livros de matemática. A maior potência desconhecida sempre foi incógnita, e quando apareciam os quadrados, a equação sempre era quadrática. Mas era uma coisa muito difícil na época, porque quase ninguém sabia fazer. Algumas pessoas na antiga Babilônia sabiam fazer e ensinavam nas escolas. Então, no primeiro passo, sempre foi claro. Equações cúbicas que envolvem o cubo da incógnita são bem como o seu quadrado e a incógnita em si. Também tinha antigamente o tratamento dos gregos e persas, tratamento não, que era a forma de resolver deles, que era uma coisa mais detalhada, uma coisa mais... que eles observavam mais as coisas. Mas desde cedo eles sempre pensavam que uma solução totalmente algébrica é totalmente fora de alcance, uma coisa que não queria acontecer. Mas tudo isso mudou em 1515 por Scipione del Ferro, que era um professor de Bolonha. Ele descobriu como resolver essas situações quadráticas com números negativos, que não eram muito reconhecidos na época, não eram muito usados. E quando ele
faleceu, ele passou tudo isso pro seu genro. O genro dele, se eu não me engano, era Aníbal Delnave, que o método dele envolvia tanto raízes quadradas quanto raízes cúbicas, e também envolvia números negativos. E além do genro dele, que é o Aníbal Delnave, um aluno dele também soube. O aluno dele chamava, se eu não me engano, Antônio Fior, não é Flor, é Fior. E também teve ele também soube como que era para resolver. E houve um dia em que Fior chamou, meio que desafiou Tartaglia, o Gago, para uma competição matemática. A competição matemática envolvia, assim, 3 problemas, 3 situações, em que eles teriam que resolver. Mas Tartaglia ficou tão maluco, com todo mundo falando que Fior já sabia resolver todas, que ele já tinha pesquisado todos os problemas. Ele não queria perder de jeito nenhum, não queria. Então, tudo isso acabou fazendo a cabeça dele e ele estudou os 3 problemas, que nem um maluco, porque achava que Antônio Fior já sabia todos, mas ele realmente não sabia. Antônio Fior acabou acertando um. A notícia chegou aos ouvidos de Cardano. À procura de uma nova matemática para inovar seu livro, ele visitou Tartaglia e implorou para que revelasse o segredo das cúbicas. Tartaglia o fez jurar segredo e contou. Cardano publicou as informações e isso deixou Tartaglia muito bravo. Um aluno de Cardano, Lodovico Ferrari, disse ter presenciado o acontecimento e alegou que não teve nenhum juramento falando que os segredos não poderiam ser revelados. Mas esse argumento não pôde ser considerado, então Tartaglia foi desafiado a um debate sobre qualquer tópico que ele desejasse. E assim foi na frente da igreja. Após tempos, descobriram que nada daquilo foi necessário, pois quando estavam preparando o livro, Magna, Cardano e Ferrari já tinham lido artigos de Del Ferro, onde tinha as soluções anteriores das cúbicas, e isso os sustentaram e foram a verdadeira fonte. O motivo de Cardano ter mencionado o trabalho de Tartaglia fora explicar como tinha ouvido falar de Del Ferro. Ferrari, sob as orientações de Cardano, conseguiu evoluir solucionando a equação quártica, mas de modo errado acabava reduzindo tudo a uma cúbica correlacionada. Mas Cardano não poderia divulgar a solução quártica sem solucionar a cúbica. Cardano usou seus métodos algébricos para achar 2 números cuja soma é 10 e cujo produto é 40, e obteve 5 mais raiz menos 15 e 5 menos raiz menos 15. Números negativos não têm raiz quadrada, então ele declarou esse resultado tão sutil quanto inútil. A derrota de Tartaglia para Fior deu a Cardano o pensamento de que as cúbicas podiam ser resolvidas. Depois de cavucar um pouco, ele foi levado ao manuscrito de Del Ferro, que deu o método que ele precisava para o livro, e Ferrari dominou tudo, e Cardano adicionou tudo a seu livro. Em 1540, Cardano voltou à medicina. Seu filho Giambattista iria se casar secretamente com Brandônia, que na opinião de Cardano era uma sem-vergonha desprezível. Seus pais eram caçadores de ouro, e Brandônia humilhou seu marido em público afirmando que ele não era o pai de seus 3 filhos. Após confessar o envenenamento, a única saída para Cardano era um acordo que não tinha dinheiro para pagar, o que restou na decapitação de seu filho. Cardano tornou-se um médico arrogante, cheio de inimigos no trabalho. Viveu por lá uma vida com inúmeros desastres, mas mesmo assim continuava otimista e feliz. Cardano, após se envolver intensamente com a astrologia, e suas opiniões e atos o levaram a ser acusado de herésia, sendo por fim banido de qualquer posto acadêmico. Foi a Roma, sendo muito bem recebido pelo Papa Gregório XIII, voltando a exercer a medicina, onde por fim escreveu sua biografia, que foi lançada cerca de 60 anos após o seu falecimento.